tem um personagem da Marvel que não tem paciência para bandidagem e para vilão, exatamente, é ele, o Justiceiro. Ele é o vigilante mais brutal do universo Marvel e, claro, ele está de volta e não é qualquer retorno, meus amigos. Estamos falando de Jon Bernthal, que teve a sua série lá na Netflix, exatamente, o que interpretou o Shane de The Walking Dead, reassume esse papel agora na série de Daredevil, de Demolidor, Born Again, que estreia essa semana, agora dia 4 de março. Enfim, a gente vai poder, depois de anos de especulação e dos fãs pedindo o seu retorno, finalmente a gente vai ver de volta Frank Castle. E ele hoje vai, a gente vai relembrar toda essa trajetória do Justiceiro nos cinemas, nas séries, nos games e a sua grande importância no universo da Marvel. Então, aproveita, senta aí, porque agora estamos entrando em Zona de Guerra. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Como é Bom Ser Nerd. Para quem tá chegando agora, meu nome é Alex Firme. E aqui a gente fala de quadrinhos, fala de série, fala de cinema, fala de tudo que a gente gosta dentro desse universo fantástico dos quadrinhos para telas e da cultura pop. Se você ainda não é inscrito, aproveite, deixe aqui embaixo a sua inscrição no canal, dá um clique no sininho para ativar as notificações e receber os avisos sempre que houver vídeos novos por aqui. Visite as nossas redes sociais aqui, por o assunto sempre começa antes. E claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Deixa aqui embaixo seu like, seu comentário, porque agora estamos entrando em Zona de Guerra, meus amigos. Jon Bernthal volta vestindo agora o sobretudo e a camiseta com a caveira no peito. Exatamente. Bom, vamos falar um pouco agora sobre o nascimento desse ícone e o peso que o Jon Bernthal carrega para dar vida a esse personagem tão importante no universo da Marvel. O Justiceiro foi criado pelo Gary Conway, Ross Rendell e o John Romita. E o Frank Castle, ele fez a sua primeira aparição em The Amazing Spider-Man 129 lá em 1974, quando eu tinha apenas um aninho de idade. O Castle era um fuzileiro altamente treinado, com um código moral rígido, mas tudo muda quando sua família é assassinada por criminosos em meio a um tiroteio no Central Park. Sem confiar na justiça tradicional, ele se torna um vigilante definitivo, disposto a eliminar o crime de maneira brutal. É sangue no olho, meus amigos, ele não quer saber, ele só vai pra cima. Diferente de outros heróis como o próprio Demolidor ou o Homem-Aranha, o Justiceiro, ele não se preocupa em prender os criminosos. Ele mata a sangue frio e sem dó. Falando sobre as suas aparições no cinema, a gente vai começar falando de 3 adaptações que marcaram a sua história e hoje a gente vai poder fazer uma comparação com todas elas. Para os mais antigos, vocês devem se lembrar aí do filme do Dolph Lundgren, em 1989, né? O título era The Punisher. Quem fez foi o estúdio da New World Pictures. A direção foi do Mark Goldblatt. O roteiro foi do Boaz Yakin e do Jeb Stewart. E o vilão da história foi o Gianni Franco, vivido pelo Jeremy Cabret. A estreia desse filme foi no dia 5 de outubro de 89, lá na Austrália, e 25 de abril de 91 nos Estados Unidos, só que ele foi direto para home video. Qual foi a repercussão desse filme? Esse filme, ele diretamente lá na terra da criação dele, do personagem, nos Estados Unidos, ele nunca foi pro cinema por lá. Ele foi direto para home video, para vocês já verem que tipo de recepção que teve. Esse Justiceiro, ele nem sequer usava o símbolo no peito, né, dessa caveira no peito. O Dolph Lundgren, ele entrega um Justiceiro, sim, brutal, nos moldes do Frank Castle, né? Mas o filme, ele tem um orçamento bem baixo e a gente sente isso, né? Ele vive nos esgotos, galera. Ele anda de moto nos esgotos. Eu me lembro claramente como é que era esse trailer. E a crítica rejeitou completamente essa figura do Lundgren como o Justiceiro, né? Os fãs detestaram essa adaptação, né? Mas esse filme, ao longo do tempo, assim como muitos outros filmes ruins que a gente conhece por aí, acabou se tornando um cult. Mais uma adaptação do personagem foi em 2004, né? Que foi também The Punisher, mas quem deu vida para o personagem foi o Thomas Jane, né? Que foi um filme que teve uma mãozinha bem mais próxima do que nós gostaríamos
de um justiceiro nos cinemas. Quem produziu foi a Lionsgate Films, quem dirigiu foi o Jonathan Hensleigh e o roteiro foi do próprio diretor e do Michael Franz. O vilão foi o Howard Sand, que foi vivido aí pelo John Travolta. Esse filme estreou no dia 16 de abril lá de 2004, lá nos Estados Unidos. E como é que foi a recepção desse filme nos cinemas? Ele teve um orçamento de 33 milhões de dólares e ele acabou arrecadando 55, né? Mundialmente. Um desempenho que eu vou te falar, por pouco ele não se paga. Foi inclusive um filme que foi considerado bem mais fiel aos quadrinhos. E ele inclui a icônica caveira na blusa, ali na caveira, no peito do personagem, e uma vibe completamente voltada para o que a gente acabou de falar para vocês aqui. É uma verdadeira história de vingança. O John Travolta como vilão, galera, ele não convenceu mesmo, né? E algumas cenas foram consideradas até bem fora do padrão pro personagem. A crítica teve uma recepção bem mista com relação a isso, né? Alguns fãs gostaram da fidelidade ao personagem, claro, mas eles acharam pro tipo de história, pro ambientação que esse personagem exigia, uma história bem devagarzinha pro que se esperava, né? Uma curiosidade, né, dessa história é que o Donald Gay gostou tanto do papel que ele dublou o Frank Castle no curta-metragem independente que é o Dirty Laundry, né, de 2012, que foi um dos melhores materiais desse personagem até hoje. Para quem não conhece esse Dirty Laundry, é um curta com o próprio Thomas Jane, ele quase não fala, né, tem essa narração por fora, e mostra ali uma cena com pessoas de um bairro bem periférico e uma gangue dominando tudo. E ele vai lá lavar a roupa dele, só que os caras começam a levar uma com ele, e aí vocês já podem imaginar o que acontece com esses caras depois que eles mexem com o Justiceiro. Depois disso, outra produção em 2008 foi com o falecido Ray Stevenson, né, que foi Justiceiro Punisher Warzone, né? Esse filme foi produzido pela Lionsgate Films, foi dirigido pelo Lexi Alexander, o roteiro foi de Nicholas Santora, Art Marcon e Matt Holloway, e o vilão foi dos quadrinhos mesmo, foi o Jigsaw, que foi vivido pelo Dominic West. O Jigsaw, para quem não sabe, é o personagem que inclusive aparece na série do Justiceiro, que ele tem o rosto totalmente deformado porque foi cortado com vidro. Bom, o filme estreou no dia 5 de dezembro de 2008 nos Estados Unidos, e a repercussão foi o seguinte: o pessoal achou ele extremamente violento, né? Porque o filme ele tenta adaptar a fase mais brutal do personagem lá nos quadrinhos. E a crítica foi, assim, extremamente negativa. Mesmo sendo fiel aos detalhes dos quadrinhos, né? Muitos consideraram a violência exagerada em um roteiro bem fraco. Bom, a bilheteria, não precisa nem falar, foi um fracasso e fez apenas 10 milhões de dólares com um orçamento de 35 milhões. O filme não se pagou e, cara, foi um prejuízo para os cofres da produtora. Mas depois, como o próprio filme do Doug Landry, ele acabou se transformando num cult. E depois a gente tem esse filme tendo a recepção do Frank Castle como sendo um Frank Castle completamente sem filtro. Mas depois de tantas tentativas, veio uma versão definitiva, que é justamente a razão de estarmos aqui falando nesse vídeo. Em 2016, em Demolidor, a segunda temporada da Netflix, trouxe ele, o Jon Bernthal, como Frank Castle. E vamos combinar, meus amigos, e presença de palco que esse cara tem. O embate entre ele e o Matt Murdock é justamente o que a gente falou no começo desse vídeo. Foi um dos pontos altos da série. Enquanto o Demolidor acredita na justiça, o Frank Castle acredita na eliminação total dos criminosos, ou seja, passou a régua sem dó e não deixa ninguém na frente. A recepção foi tão boa com a presença do Bernthal que esse Justiceiro ganhou a sua própria série em 2017, que foi uma das adaptações mais elogiadas do personagem, destacando seus traumas, o seu treinamento militar e a sua busca implacável por vingança. Uma frase que foi de efeito dele foi a seguinte: você me bate até eu ficar no chão, eu levanto, toda vez, não há nada que você pode fazer para me parar. Isso foi o Frank Castle falando pro Demolidor, com toda aquela habilidade de luta que ele tem, mas o cara é uma pedra,
você pode fazer o que for com ele, que ele tá de pé para vir para cima. E como é que foi essa exploração da marca Justiceiro? Ele acabou, claro, não só no cinema, mas nas séries, mas também ele ganhou o seu espaço nos games. O Justiceiro, ele apareceu como The Punisher em 2005, sendo um dos jogos mais violentos da época, e ele foi lançado para PS2, para Xbox e para PC. Em Marvel's Spider-Man, para o PS4 e PS5, ele não aparece, mas o jogo traz várias referências a ele. E claro, depois de todo esse processo, depois da série, depois da aparição dele na Netflix, meus amigos, o que a gente gostaria muito de ver é uma versão mais atualizada desse personagem como game. E com o retorno desse Frank Castle, a gente não pode deixar de pensar no futuro desse personagem dentro do universo Marvel. Agora ele fazendo parte realmente do MCU tradicional que conhecemos desde o Homem de Ferro, né? Com o retorno dele agora em Daredevil Born Again, as perguntas que deixam em aberto, como será que ele vai... Será que ele vai estar, assim, dentro dessa perspectiva do que a gente tem visto nas produções da Marvel? Será que ele vai ser um Frank Castle mais contido, já que agora ele está na mão da Disney? Se fizerem isso, meus amigos, eu vou te falar, aí eu entrego de vez, tá? As críticas de quem já está indo assistir as primeiras audições aí de Daredevil Born Again, os dois primeiros personagens, os dois primeiros episódios, o pessoal tá falando muito bem, que é a Marvel voltando aos trilhos. Eu tô esperançoso com uma fala como essa. Eu acabei de ver o vídeo do Miguel Nokia e, cara, fiquei muito inspirado com essa fala. Ou então a Marvel vai manter essa pegada brutal do que a Netflix trouxe. Eu acho inteligente demais da parte da Disney manter esse legado. Até porque o sucesso que essa série teve foi justamente por conta de não economizar na pancadaria, e pancadaria seca, meus amigos. E aí, como será a relação dele com o Demolidor nesse universo do MCU? Eu espero que aqui a gente consiga fazer as conexões que existem nos quadrinhos e que tudo isso se expanda para outros personagens, que inclusive muitos deles já vão começar a aparecer agora na série de Born Again. E assim, será que ele vai aparecer nos outros filmes da Marvel? Será que ele vai ter crossovers? Inclusive, vocês já imaginaram nessas idas e vindas de multiverso, se o Capitão América voltar, que ele teve já um embate com o Capitão América, inclusive o Capitão América dá uma surra nele nos quadrinhos, mas uma surra bem dada. E ele não levanta um dedo. Sabe por quê? Porque ele tem seus princípios morais também, nos mesmos que o Capitão América. Porém, essa moralidade só dura até a página 2. E outro embate que eu adoraria ver. E meus amigos, depois de Capitão América Admirável Mundo Novo, tem tudo para acontecer um encontro entre ele e o Wolverine e talvez até o próprio Deadpool. Depois de todo esse hype, galera, agora eu jogo essa bola para vocês. O que vocês esperam desse retorno aí do Justiceiro para as telas? Eu tô muito hypado, vou começar para vocês. Tô muito hypado. Eu quero ver esse efeito John Bernthal ganhando espaço e volume, com pancadaria de verdade, com tiro sem dó. Eu quero ver o melhor Capitão Nascimento no coração dele e mandando bala em tudo que é bandido por aí. E claro, eu quero saber da opinião de vocês, deixando seus comentários aqui embaixo para a gente poder entrar mais no hype e poder saber o que a gente pode esperar dessa próxima série aí, porque inclusive logo logo a gente vai poder comentar um pouco mais sobre Demolidor Daredevil Born Again. Bom, obrigado por você me acompanhar até aqui. Eu vou deixar 2 vídeos aqui do lado para você continuar assistindo aqui comigo, beleza? Meu nome é Alex Fury e eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e até mais no nosso próximo vídeo. Valeu!